Olá, seja muito bem-vindo ao canal Espiritismo Motivacional, um canal que transmite, embasado no Evangelho de Jesus Cristo e alinhado com a doutrina espírita codificada por Kardec. Hoje é quarta-feira, temos então o Livro dos Espíritos, com a questão 976. Vamos estudar conosco. Ó Senhor, a te pedimos, auxilia-nos nesta caminhada, neste caminhar, neste seguir. Possamos, ó bom Pai, contar com o auxílio caridoso e misericordioso do próprio Deus e do Mestre Jesus e dos mentores e da espiritualidade amiga e dos irmãos do plano corpóreo e dos irmãos do plano espiritual. Que assim possa ser, graças a Deus. Que possamos irradiar os nossos lares, que possamos levar para a nossa família tudo aquilo de que ela precisa para desenvolver-se. Que os pais tenham cuidado com os seus filhos e que os seus filhos aprendam com o tempo a cuidar de seus pais. Que os maridos cuidem de suas esposas, que suas esposas cuidem dos seus maridos. E que a família, pais, filhos, netos, avós, irmãos, primos, possa estar em harmonia hoje e sempre, graças a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito és o fruto que do vosso ventre nasceu, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que tanto erramos, agora e na hora do nosso desenlace, graças a Deus. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso, e a sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e como Jesus, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são, e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade, e que assim seja, graças a Deus. Lembremos-nos do amor e que ele se faz acompanhar da caridade. Lembremos-nos do perdão que sempre vem acompanhado da alegria. Lembremos-nos da fraternidade que traz harmonia ao coração. E não devemos nos esquecer de Jesus, pois ele nos faz sentir acompanhados da lembrança viva de Deus. Isso está na Filosofia Espírita, volume 6, capítulo 39. Lembranças é a questão 294, comentada pelo Espírito Miramês. A gente sempre lembra que transmitimos às segundas-feiras o Livro dos Médiuns com irradiação para o nosso desenvolvimento. Às quartas, o Livro dos Espíritos com irradiação para a família. E às sextas, o Evangelho segundo o Espiritismo com irradiação para os lares. Sempre às 19h30, sempre pelo YouTube. A gente replica eventualmente esses estudos lá no Facebook e coloca uma ou outra tira no Instagram. A gente agradece imensamente o carinho do seu like, da sua curtida e o carinho da sua inscrição. É isso que faz com que o canal seja levado a mais pessoas e, com isso, cumprimos aqui a nossa pequena tarefa de nos auxiliar e auxiliar ao outro. E, para tanto, contamos sim com a sua ajuda. Temos, então,
nesta semana um compromisso, então segunda-feira foi gravado, sexta-feira será gravado e hoje também nós temos um estudo gravado, que a gente está gravando, a gente procura gravar sempre o mais para frente possível, para ficar um tema mais atualizado, sobretudo para nós outros. A gente agradece o carinho, não vai para o nosso boa noite dos comentários, porque não estamos ao vivo, talvez eu esteja acompanhando, e aí eu coloco uma outra coisa no chat, mas isso não é garantia. Assim sendo, a gente vai direto para o nosso estudo. Nós estamos falando de O Livro dos Espíritos, parte quarta, das esperanças e consolações, capítulo 2, das penas e gozos futuros. Esse capítulo ele vem da questão 958, vai até a questão 1019. Serão 61 semanas de estudos. Para hoje, nós temos a 14ª semana. Começamos o estudo 30 de julho de 2025 e vamos até 2027. A gente vai abrir daqui a um pouco mais a planilha de 2026 e aí a gente volta para atualizar esse 2027, né? A gente acredita aí que vai pegar um pouco depois de 2027. A gente vai trabalhar, a gente vai fazer tudo direitinho e acredita que vamos conseguir atingir. A subparte que estamos é dar a parte que estamos é natureza das penas e gozos futuros, que veio da questão 965 e vai até a questão 982. Eu acredito que não é isso. Eu acredito que eu errei na hora que eu coloquei. Veio da questão 965 e vai até a questão 971. Portanto, essa semana a gente acaba natureza das penas e gozos, e aí semana que vem a gente vai tentar corrigir essa bagunça. O capítulo todo ele tem 18 semanas, essa parte, natureza das penas e gozos futuros, tem 8 semanas, a gente tem 7 semanas, a gente está na sétima de 7 semanas e vamos trabalhar a questão 971 hoje. Na questão 970, Kardec pergunta em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores. Aí a gente trabalhou isso na semana passada, a gente falou da inveja, dos ciúmes, a gente falou de tudo isso que podíamos ter falado e que constituem os sofrimentos dos espíritos inferiores. Na descrição de hoje já está colocado o link para a questão 970. Se você puder nos fazer o carinho de ir lá e estudar conosco, nós ficaremos muito felizes, sem contar que vai dizer para o algoritmo que, se você foi lá, é porque é bom, e se você foi lá e é bom, ele vai passar para outras pessoas. O intuito aqui é pura e simplesmente auxiliar, não temos intenção de monetizar canal, não temos intenção de nada disso. E, uma vez que cai de monetizar, a intenção é revestir todo a monetização para o canal. Mas esse não é o nosso intuito, não é o nosso intuito mesmo. Na questão 971, Kardec pergunta: é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Notem, por favor, que Kardec não pergunta da influência dos superiores sobre os inferiores, da influência dos medianos sobre os inferiores e dos inferiores sobre a tentativa que ele tem de influenciar aqueles que estão acima. É tentativa porque uma pessoa de 40 anos não vai ser influenciada por uma criança de 3 anos até a página 2, porque se o que a criança fala tem sentido, a gente até ouve, mas na maioria das vezes, uma criança de 2 anos, ela fala ali umas coisas desconexas, porque ainda está formando ali a sua personalidade, está formando sua psique, está formando tudo isso nesta passagem, né? Ah, mas a personalidade ela vem do espírito. Sim, ela já vem com o espírito.
Uma criança bebê, se você der alguma coisa para ela comer e ela não gostar, ela já se posiciona. Se você bota alguma coisa que ela não gosta, ela já se posiciona. Então, os espíritos cada vez mais estão chegando. E já é sabido que vai chegar o tempo que o espírito vai viver entre o plano corpóreo e o plano espiritual sem o véu do esquecimento. Vem para cá porque aqui vai oferecer algumas coisas, ele vai para lá porque vai oferecer algumas coisas. É o trabalho de uma pessoa dentro de uma empresa, para a gente ter aí uma analogia. Então, a pergunta é sempre boa a influência que os espíritos exercem uns sobre os outros? Sempre boa, está claro, da parte dos bons espíritos. Os espíritos perversos, esses procuram desviar da senda do bem e do arrependimento os que lhes parecem suscetíveis de se deixarem levar, e que são, muitas vezes, os que eles mesmos arrastarão ao mal durante a vida terrena. A gente insiste aqui mais uma vez. O fato de eu sair do plano físico e ir para o plano espiritual vai fazer de mim um santo? Eu vou santificar por conta dessa transição? Não. Se eu sou bom, eu continuo sendo bom. Se eu sou ruim, eu continuo sendo ruim. Claro que também continuo sendo um ser a caminho. Mas fato é, eu não vou santificar da noite para o dia. Então, o espírito bom, aqui, lá ou em qualquer lugar, ele vai ser bom. A pessoa correta, ela vai ser correta sobre qualquer situação. Sobre qualquer situação. Para a pessoa correta, já dizia Jesus, aquele que erra no pouco, erra no muito. Não com essas palavras, por favor. Mas isso é uma das maiores constatações que existem. Aquele que erra no pouco tem a capacidade inerente de errar no muito. Não é que ele vai errar no muito. Né? Aquela pessoa que rouba, que desvia um pouquinho da família, vai desviar um pocão da empresa. Ah, não, mas ele não está nesse nível, porque ele está a caminho, ele já passou do roubar o muito. Ele hoje só rouba o pouco. Gente, roubo é roubo. Enganação é enganação, mentira é mentira, traição é traição. Omissão intencional é omissão intencional, seja no pouco, seja no muito. Então é isso que Kardec nos traz aqui nesse sentido. Olha, os bons espíritos só vão fazer o bom, o bem, mas os maus espíritos a gente precisa vigiar e orar para não cair em tentação, né? Livrai-nos de todos os males, já dizia lá a oração do Pai Nosso. E o que isso quer dizer? Lembrando que a gente tem uma conversa fraterna sobre a oração do Pai Nosso, a gente divide ela bonitinho, como tem que ser. E livrai-nos de todos os males, para Deus nos livrar, o que Deus faz é nos alertar. Eu percebi que tinha alguma coisa errada, mas eu insisti. Você foi liberto de todos os males. Aquela doida sair da minha vida foi um livramento. O livramento foi você. Sair da vida dela, ponto 1. Ponto 2, não há livramento daquele que pensa com peso, que pensa com dor, que pensa com... Não há livramento, ainda está preso. E isso são coisas que a gente precisa trabalhar. E aí tem a questão 971A, que Kardec, não satisfeito com a resposta, ele pergunta, assim, a morte não nos livra da tentação? Olha lá. Uma vez que morre o corpo físico, vai o espírito para o plano espiritual. Ele não está livre da tentação? A gente tem, ao longo da literatura edificante, várias mostras de passagens pelo umbral. Nosso lar
Antes do Nosso Lar, Memórias de um Suicida, e muitos outros mostram como é a passagem do espírito pelo umbral. No próprio livro Nosso Lar, a mãe de André Luiz, em conversa com ele acerca do informe da situação do pai, diz que o pai está refém de 3 entidades que o assediam, tentam. 3 pessoas, né? A gente confunde entidade com alguma coisa. Não, 3 pessoas. Ele teve 3 amantes na última reencarnação dele, desencarnou. Nenhuma das amantes era um espírito um pouco mais elevado, todos espíritos inferiores, e as 3 o aprisionou. E ele não estava conseguindo evoluir, ele não estava conseguindo sair daquela prisão. E a mãe do André Luiz, então, se propôs a encarnar, já que ela não precisava mais reencarnar na Terra, se propôs a encarnar e trazer os 3 como filho. Gente, olha a composição familiar. Olha a composição familiar. Quem ela escolhe para marido? São perguntas que ficam. A pessoa que ela escolhe para marido vai ser um espírito tão elevado quanto ela, ou ela vai ter como marido mais um espírito que precisa do seu arrimo, do seu suporte, dela como marquise. Se for um espírito igualmente mais elevado, vai ficar tudo muito fácil, porque vão ser 2 elevados, com o pai do André Luiz querendo se livrar das amantes, e as amantes vão ser, bem provavelmente, aquelas irmãs que vão cuidar do irmãozinho como se fosse mãe. Eu conheço um caso muito interessante que uma filha virou para a mãe e falou: mãe, dá um irmãozinho para mim, todos os irmãos já grandes, né? Aí a mãe olhou e falou assim: olha, eu até dou um irmãozinho para você, mas é você que vai cuidar, porque eu trabalho, eu faço. Tá bom. A mãe engravidou de gêmeas, nasceu, e desde então era a irmã mais velha que cuidava como se fosse filhos. Que história está por trás disso? Qual história está por trás disso? São histórias belíssimas, mas que nos remetem aqui, ó. Assim, a morte não nos livra da tentação. E aí os espíritos respondem com toda a precisão que lhes é peculiar. Não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. E aí Kardec sugere que a gente vá até a questão 996 para entender um pouco mais. Antes de ir até essa questão, vamos pensar aqui de novo, ó, não, mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que os homens. O que acontece? Quando eu estou no plano espiritual, eu tenho melhor visão, melhor audição, melhor raciocínio, melhor tudo. Tenho infinitamente menos provocações. E já não estou tão apegado às coisas materiais, já que o material lá não me acompanha. O material lá é resultado de um plasmar. E eu tenho consciência desse plasmar. E eu sei exatamente a força que é preciso para plasmar algumas coisas. Porém, o homem encarnado, ainda refém da vaidade, do orgulho, do egoísmo, ele cede ao material. Ele tem um fusquinha, você oferece para ele um carro 3 vezes melhor, acabou. Entre aspas, você está comprando aquele homem. E ele, por sua vez, sabe que está sendo vendido e se vende. Chegou uma leva grande de espíritos para nós outros, que são espíritos que buscam o atalho. São espíritos atrasados, que têm uma última oportunidade de reencarnação
para acompanhar o crescimento da Terra, né? Então bota ele lá e diz: olha, é a tua chance, vai e brilha. E aí o espírito chega aqui e com 20 anos de idade no corpo, ele começa a se prostituir. O outro já sabe que prostituição complica ali a aura do corpo, complica a energia do corpo, então ele não se prostitui, ele pede mimo. O outro já tem consciência de que se prostituir e pedir mimo está no mesmo pacote, só mudou o nome. Então ele cria uma outra porque ele não quer se comprometer com esses dois. Então ele diz que ele quer alguém que seja parceiro, que o incentive, ajude e o empurre para crescer. E é claro que esse parceiro vai ter que segurar tudo, porque dificilmente uma pessoa que faz uma proposta dessa chega nas suas mãos com a vida arrumada. Você primeiro tem que arrumar a vida toda. Quando ela vê que tem que viver numa vida regrada, ela se rebela e vai embora. Para bagunçar a vida toda de novo, não está pronto. As paixões materiais são complicadas. Existe um grande investidor, grande não, o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, que é o Barça, ele diz uma coisa muito interessante. Barça, por que você não tem um carro super luxo se você ganha milhões por dia? Ele diz, porque o meu dinheiro tem que ficar no meu bolso. E aí você vai perguntando, ele vai dando explicação, você vai perguntando, ele vai dando explicação, até a hora que ele fecha o assunto dizendo, eu tenho um ego educado. É isso que nós precisamos fazer, educar os nossos egos. Viver mais para você e menos para o outro. Eu, Aderley, gosto de dirigir, acho bacana dirigir. Muito embora tem meia dúzia de pessoas aí que não gostam do meu jeito de dirigir, eu acho que eu dirijo muito bem. Obrigado. E aí é claro que eu estou mexendo com a Silvia, né? Mas eu cheguei à conclusão já há alguns anos que eu morava num lugar que todo o meu entorno eu fazia a pé. Para que carro? Para que carro? Aí veio o advento do Uber. Uber com um precinho um pouco maior que ônibus e ainda, para quem conhece o Rio de Janeiro, a gente tem os frescões e quem tem um poder aquisitivo um pouco melhor usa o frescão. São ônibus com um pouco mais de luxo. E o Uber, na maioria das vezes, ele fica um pouco maior que o valor do ônibus e um pouco menor que o valor do frescão. Então, se você tem condições de andar de frescão, para que você vai ter carro? Não faz sentido. Educar o ego. É uma coisa que depois que você descobre, você vive num paraíso. Paraíso. É claro que vira e mexe vai aparecer alguém da turma do contra para colocar em xeque essa tua ideia. Não, mas tudo bem, você não tem carro, mas você pega carona com os outros. Ué, a pessoa vai na mesma direção que eu, não se incomoda de me dar carona, por que não pegar carona? Você tem que começar a desenvolver aquelas perguntas contra ego inflado, e é isso que é importante. Aí talvez agora você queira saber do que se tratava a questão 966. A gente está falando do Livro dos Espíritos, parte quarta, das esperanças e consolações, capítulo 2, das penas e gozos futuros, natureza das penas e gozos futuros, questão 966. Por que das penas e gozos da vida futura faz o homem, muitas vezes, tão grosseira e absurda ideia? A gente já estudou essa questão aqui. A gente já estudou essa questão aqui. E talvez aqui você me pergunte, mas Aderley, você é um cara legal, você é um cara de gente boa, eu gosto de te ouvir, mas vamos ao Miramês? Vamos sim. A gente está falando de
o Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito Miramês, que foi trazido pelo médium João Nunes Maia. Estamos falando da Filosofia Espírita, volume 20, capítulo 2. É a questão 971 comentada. Miramês dá o título de Influência Espiritual. São 10 parágrafos, são 8 parágrafos, eu dividi em 8 lâminas. A influência de uns espíritos sobre os outros espíritos são sempre boas quando os primeiros são bons. Em relação aos espíritos inferiores, certamente que a influência exercida por eles é má. Assim são igualmente as influências que os espíritos inferiores exercem sobre os homens. Eles, sendo de maus pendores, atrairão espíritos da mesma faixa. O caso todo é de sintonia, atração irresistível dos corações do mesmo nível. A gente já tratou na nossa conversa fraterna, vai lá na playlist que você vai ver, sobre o pensamento, a força do pensamento, como se dá o pensamento. Descartes nos ensinou: se eu penso, logo eu existo. Está corretíssimo. Só que Descartes não tinha ainda alcançado um outro ponto. Eu penso, logo existo e atraio os iguais. Olha que interessante. Penso, logo existo e atraio os iguais. Você nunca se viu numa situação em que você via uma coisa que você queria comprar, mas que no teu entendimento estava com valor um pouco fora do que poderia ser. E você fica, vou comprar, não vou comprar, vou comprar, não vou comprar. Esse é o primeiro ponto. Aí tem um outro ponto. Vou comprar, não vou comprar, e no meio entram argumentos na tua cabeça. Vou comprar porque eu mereço. Vou comprar porque eu trabalhei. Não vou comprar porque está com valor fora do que poderia ser. Não vou comprar porque eu não preciso disso. Vou comprar, influência negativa de espíritos inferiores. Vou comprar, você trabalhou muito para isso, merece comprar. Ele já passou por isso. Ele já teve uma vida financeira complicada, tumultuada, embaralhada. Não vou comprar, porque eu posso usar esse dinheiro com outras coisas. Influência de espíritos superiores. A gente é constantemente assediado pelos dois lados. O bem tentando nos levar para o bem e a turma do contra tentando nos levar para a turma do contra. Sou eu quem tenho que ter serenidade, força, foco e fé para dizer não vou, não vou. E a gente segue um pouquinho mais. Nota-se nos dramas das obsessões que os espíritos se ligam aos seres humanos com os quais se identificam, como a erva daninha na árvore, sugando suas energias em verdadeira simbiose. Para o desligamento, necessário se faz que um deles mude os pensamentos. Do contrário, não adiantará o desligamento violento, devido ao encarnado buscar pela vida outro ou outros da mesma sintonia de vida. Saía de um centro espírita a mãe, a filha e o marido da filha, eu não lembro, é Mensageiros, eu não lembro, enfim. Mas o homem que saía com as duas mulheres, e que era marido de uma delas, eu não lembro, ele tinha 3 obsessores, que o acompanhavam desde a época que ele frequentava prostíbulos. Os iguais se atraem, os iguais se atraem. E aí, depois, para você se livrar dessa atração, é difícil. Porque eles queriam o tempo todo que ele voltasse ao prostíbulo. Ele cedia, voltando ao prostíbulo, eles ficavam mais fortes e insistiam mais ainda. É por isso que, quando a coisa está muito difícil,
Você tem que dizer não com todas as suas forças, você tem que se trancar. A gente tem as histórias aí maravilhosas, Miles Davis, Ray Charles, toda essa turma se tranca num quarto para se livrar da heroína, né? Tem histórias aí maravilhosas sobre isso. Então, às vezes, você precisa realmente se trancar no quarto, se fechar e vigiar e orar acima de todas as coisas, porque senão você acaba meio que se perdendo. As paixões desregradas são indícios de que por trás delas existem mentes influenciando os que vivem na carne, por diversas maneiras. O melhor trabalho de desobsessão são as mudanças de comportamento do obsidiado pelos processos ensinados por Jesus, fazendo do homem velho do mal o homem novo de bem. Ricardo Simonetti, se eu não me engano, Simonetti eu tenho certeza. O primeiro nome eu não tenho certeza. Mas Ricardo Simonetti ele tem um livro chamado Homem de Bem. Eu recomendo muito esse livro. Não quer ler o livro de Simonetti? Capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, Sedes Perfeitos. Ali vai trazer tudo o que você precisa para se melhorar, para atingir a perfeição. Fato é, eu preciso da reforma íntima para transformar o homem velho do mal no homem novo de bem. É um processo demorado, é um processo difícil, com muitas recaídas, muitas reentradas, mas que aqueles que conseguem passar por isso, passam e passam muito bem, vão e vão muito bem. Desculpa. Sintonia é justiça. Quem vive e pensa no mal pode subir. Sintonia é justiça. Quem vive e pensa no mal o atrai por casais que por vezes desconhecem. Os espíritos perversos procuram desviar do bem a quem queira ajustar-se às suas hostes, mas que tem no fundo do coração algo de mal. Eles reforçam as más ideias, e se o candidato resiste até o fim, será salvo das influências destas almas que ainda não acordaram para a luz da compreensão. Aí, a mãezinha chega na delegacia e, chorando, conversa com o delegado e diz: Mas ele é um ótimo menino. Como assim ele estava com mais dois roubando? Ele é um menino afetuoso, é um menino que vai atrás do que acredita, é um menino, e o delegado fica ali meio sem querer afrontar o coração de uma mãe que chora, coração de uma mãe que não vê. E Miramês explica aqui na nossa quinta linha. O parágrafo começa na terceira linha. Os espíritos perversos procuram desviar do bem a quem queira ajustar-se às suas hostes. Então, é a pessoa que tem que querer ir para o mal, mas que tem, no fundo do coração, algo de mal. Então, primeiro, eu procuro o mal, eu vou para o mal. Eu sou assediado pelo mal e eu aceito o assédio. Segundo, eu tenho algo de mal no fundo do meu coração. É duro demais eu acreditar que eu tenho algo de mal, algo de impuro, algo de desacordo. É muito difícil, gente. Olha, o canal está aí há 5 anos, eu só faltei uma vez. Só ficamos um ou dois estudos, se eu não me engano, uma única vez sem transmitir. Todas as outras, ou transmitíamos gravado, ou transmitíamos ao vivo, mas transmitia.
5 anos com o canal. Há mais de 5 anos tentando educar meu ego, tentando me educar, e aí eu chego em algum lugar, vão dizer: "Olha, você tem no fundo do coração algo de mal". Eu vou ter muita dificuldade para aceitar isso, até porque eu quero ser tão especial quanto Jesus, só que eu não quero hoje fazer o caminho que ele fez para chegar onde chegou. Por isso dizer que eu sou mal me dói tanto, me incomoda tanto, porque eu queria ser vamos brincar, eu queria ser o mais melhor homem do mundo. E esse não aceitar que eu tenho no fundo do coração algo de mal, mostra o meu nível espiritual, mostra o meu nível moral, porque humildade é reconhecer que eu sou incapaz de, ou seja, quando eu não gosto de aceitar que eu tenho no fundo do coração algo de mal, eu não estou sendo humilde, eu estou sendo arrogante. Eu estou sendo orgulhoso. E aí? Quando eu vou despertar para o fato de que estou atrasado e vou querer de fato me adiantar? Isso é o que a gente precisa, isso é o que nos traz, isso é o que nos move. Não tem jeito. Todos os homens que estagiam na terra são mais ou menos obsidiados, por ainda existir no seu âmago vibrações idênticas às dos obsessores. No entanto, quando o evangelho passa a ser quando o evangelho passa a ser vivido, no entanto, quando o evangelho passa a ser vivido, no entanto, quando o evangelho passa a ser vivido por esses corações, eles travam lutas terríveis, um querendo vencer o outro. Todos temos de enfrentar essa guerra que é mais difícil, a guerra íntima. O próprio corpo, acostumado com vibrações negativas, rejeita o condicionamento do bem. O que é preciso é aumentar a fé e confiar em Jesus como guia de todos nós. Ele espera isso para ajudar melhor. Duas coisas, duas coisas. Então ele fumou por alguns muitos anos, ficou em igual tempo sem fumar, morreu de câncer no pulmão. Então, ela fumou a vida toda, morreu aos 97 anos ainda fumando. Não aconteceu nada. Quando Kardec aqui nos traz que a luta interna é uma das lutas mais difíceis de se travar, a gente usando como analogia sobre o cigarro, é exatamente isso. O fato de você parar de fumar não te exime dos riscos que o fumo traz. É preciso entrar no ciclo do arrependimento, pois o ciclo do arrependimento é uma verdadeira esponja de aço com 1001 utilidades. Não tem jeito, é preciso realmente chegar lá. Miramês traz um pouco mais. Devemos recordar quando Paulo pregava aos judeus, uma multidão deles e os espíritos inferiores que os seguiam influenciavam seus tutelados que para irem contra as ideias do convertido de Damasco, Paulo, porque eles eram para as mudanças de comportamento, a libertação dos escravos do mal. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Isso está em Atos, capítulo 13, versículo 45, vamos um pouco mais. Os espíritos inferiores usam destas oportunidades para influenciarem os médiuns que estão em constante comunicação com eles.
Mas Jesus é o libertador cósmico, que desconhece barreiras para ajudar seus tutelados, que se submeteu aos braços, eu ouvi, que se submeteu aos braços da cruz no maior exemplo de amor da história universal. Ele reuniu a força divina em seu coração de luz para servir de alimento à humanidade toda. Então, nós temos muitos exemplos, a gente tem muitas passagens que vão, de pouco a pouco, nos auxiliar. Os passos de Jesus, junto com os passos daqueles que vieram antes dele, daqueles que vieram depois dele, gente, às vezes eu olho e digo, está tudo tão claro. Por que não fica claro dentro da gente? Por que amar com todos os seus atributos, que é simples para os espíritos superiores, é muito difícil para a gente que ainda está bem atrasado? Por que julgar leve é tão bonito e a gente insiste em julgar pesado? Duas vezes. Duas vezes. Eu andando de moto, a moça saiu da faixa dela, me jogou, entrou na minha faixa, eu não estava no corredor, ela entrou na minha faixa, me jogou no carro da frente. Estava tudo certo, ela reconheceu o erro, não tinha problema nenhum, ela ia acionar o seguro e eu ia me livrar de mais de R$ 2.000 na época para consertar a moto. Polícia Rodoviária Federal chega, olha a situação e diz, olha, eu não sou juiz, eu não tenho nada com isso, mas o senhor sabe que o senhor está errado de andar no corredor, né? Acabou. A moça que já não queria acionar o seguro deu última forma para o seguro dela, eu fiquei com o meu prejuízo, não pude falar nada porque um policial se colocou na posição de juiz e, sem ter o processo à sua frente com o argumento das duas partes, ele julgou. E eu fiquei num prejuízo. Na outra, eu saio de casa, passo na rua de trás, estou no lado direito da rua, velocidade normal, me vem um carro do lado esquerdo para entrar num prédio, joga a minha moto numa árvore. Eu olhei e falei, nossa, que prejuízo enorme que eu vou ter. E o moço do carro dizendo que a franquia dele era alta, que ele não podia acionar a franquia. Eu falei, olha, se desculpa, mas eu estava na direita, eu estava normal e o senhor que jogou em cima de mim. Ele estava quase convencido disso e ia pagar até a hora que aparece um homem do nada e aos berros, voz forte, né? Vira e diz, ó, não dá nada não, tua moto não vai ir, isso aí é só farol, é só apoio, não vai dar nada não, R$ 300 você conserta. Só o farol custou R$ 900. Para realinhar a moto custou mais de R$ 3.000. E a moto nunca mais foi a mesma, porque bateu de frente, bateu de lado e entortou tudo. Então, é o tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado, é o tipo de coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que levar para o lado de que, ó, para de julgar sem ter condições para tanto. Para de julgar sem ser habilitado para tanto. Julgo é leve, o fardo é leve, o jugo é manso. O fardo é leve, o jugo é manso. Você não tem nada a ver com a história? Não se meta. E se vai se meta da maneira correta, trazendo todos os argumentos que são necessários para fazer o que é preciso ser feito. Vamos seguir um pouco mais.
Então, a gente tem, agora, pelos processos das comunicações dos espíritos benfeitores, é que os homens estão conhecendo verdadeiramente quem é Jesus. E, na verdade, dissemos que ele é muito mais que pensas mais tarde conhecer. Ele é a vida para nós outros, dos dois planos da vida. Se queres boas influências, ser bom na bondade de Jesus, do contrário, serás joguete de espíritos que ignoram a verdade. Então, não tem jeito. A gente precisa realmente testemunhar Jesus. E o que é testemunhar Jesus? É seguir os seus passos, é fazer exatamente aquilo que ele fazia, do jeito que ele fazia, e buscando, acima disso tudo, melhorar a nós mesmos. A gente tem que parar de pensar que é o vizinho que tem que ser melhor. A gente tem que parar de pensar que todo mundo tem que perdoar a gente, mas a gente não perdoa ninguém. A gente tem que parar de olhar o mendigo como um mendigo inferior ser. Temos que olhar ele como um igual, como um irmão, até porque não quer levar para o lado da religião. Tudo bem, leva pelo menos pelo lado da ciência. Que diferença tem entre você e um morador em situação de rua? O intelecto é falho. Ele deve ter doença psicológica e você também. Você produz o pão e ele não? Você sabe o que ele está fazendo aqui? Você não sabe. Você não sabe quais hormônios faltam a ele, talvez sobre em você. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a refletir, que a gente tem que começar a pensar, que a gente tem que começar a trazer para o coração. É isso. A gente conseguiu estudar, conseguiu dar conta mais uma vez. Eu estou aqui cumprindo o meu compromisso, espero que você esteja aí cumprindo aquilo que lhe cabe e que você quer. Gente, grato, 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 gratíssimo. A gente vai para uma breve prece e volta para um mais breve ainda. Tchau. Que possamos, bom Deus, agradecer aquilo que nos é dado de graça e que possamos, então, ter aquele que de graça igualmente receberá de nós outros. Mais uma vez, pedimos pelas famílias, pelos órfãos, pelos enfermos, pelos encarcerados, pelos viúvos, pelos solteiros, pelos casados, pois todos têm a sua família e esta há de vibrar por ele. Agradecemos ao Mestre Jesus, aos mentores, à espiritualidade amiga, aos irmãos do plano corpóreo e espiritual, e que possamos voltar aos nossos afazeres e na sexta-feira estar aqui mais uma vez reunido em nome da busca do nosso desenvolvimento. Que assim seja, graças a Deus. Assim, a gente consegue, mais uma vez, dar conta do nosso estudo, mas a gente não pode ir embora sem antes lembrar que vigiar e orar é o melhor caminho para você atingir a supremacia em realização e que você é a peça mais importante para se levar adiante. Então, não desista de você. Não abra mão de você. A gente agradece o carinho da curtida, o carinho do like, o carinho principalmente da presença. A gente vai, inclusive, de pouco a pouco, parar de pedir like, parar de pedir inscrição, porque para a gente cada vez mais tem sido importante a sua presença. Isso nos ajuda, isso nos motiva, isso nos leva além. Senhores, grato, 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 gratíssimo. E até sexta-feira, se Deus quiser. Ele há de querer porque estamos a caminho.